Tudo bem, gente. Vamos então para a nossa terceira escola filosófica que a gente está trabalhando aqui dentro do helenístico, do período helenístico, que é o epicurismo. Lógico que é a ideia levantada pelo filósofo Epicuro, que talvez seja dos mais famosos aí da Grécia. Deixa eu antes tomar aqui um suquinho, tá? Eu estou tomando um suquinho aqui de limão aqui por causa da voz e tal. É o meu curso, tá? Enfim, o Epicuro é... O que ele vai falar pra gente? O Epicuro, eu tenho meu plano de aula aqui, o Epicuro é muito legal, porque o ele vai falar? O ele vai contribuir pra gente para essa busca da ataraxia? Ele basicamente diz que nós temos muitos medos na vida. O Epicuro fala assim pra gente, a gente tem muito medo de tudo, de muitas coisas na vida, e muitos medos são desnecessários, né? Porque o medo só te traz preocupações. Então, ele vai trabalhar com a ideia, com uma ideia interessante para a gente, que a gente tem basicamente 4 medos que são extremamente desnecessários para a gente, que é o medo da morte, o medo dos deuses, nós temos medo da punição, né, dos deuses, caso você não tenha uma vida de devoção, a gente tem medo que o Deus nos puna, né? Nós temos medo do sofrimento, e o medo da dor, sentir dor de alguma maneira, seja uma dor física ou uma dor mais sentimental, né? Que está ligada inclusive ao medo do sofrimento. Para o Epicuro, ele fala que a gente tem que ter um estado de consciência que a gente entenda que esses medos, na verdade, eles são extremamente psicológicos. Eles são algo que a gente não deve se preocupar. Esses medos são alimentados por crenças vãs, né? Crenças vazias, que impõem sobre a gente. Então a gente tem que confrontar isso para poder ter um estado de consciência, a ataraxia, um estado de espírito pleno, certo? E aí que ele vai falar que a gente deve pensar na vida enquanto um prazer, tá? O Epicuro, né, ele fala pra gente que a nossa vida é movida por prazeres. Ele não é contra os prazeres. Outros filósofos aí do helenismo, né, do movimento aí do período helenístico, vão falar que a gente tem que evitar prazeres na vida. O Epicuro ele vai meio que na contramão disso. Ele fala que não necessariamente devemos evitar prazeres, mas existem prazeres e prazeres. Ele dá exemplo aqui de 3 tipos de prazeres pra gente. Anotem aí que eu vou colocar aqui pra vocês aqui embaixo. Os primeiros prazeres são os que a gente de fato não deve evitar, porque esses fazem de certa forma bem pra gente. Que são os prazeres naturais, nós temos prazeres naturais e necessários. Coisas que te dão prazer, mas são necessárias para você viver. Exemplo, se alimentar de maneira saudável. Comida é algo que dá prazer. Eu não sei a vocês aí, mas assim, acho que não tem gente que come sem prazer, né? Comida me dá muito prazer. E uma comida saudável, logicamente, que é necessária. Então é um prazer natural do ser humano, você tem prazer em se alimentar e é um prazer necessário, você precisa se alimentar. Esse você pode ter, segundo Epicuro, tudo bem? Mas existem uns prazeres também que não são nem naturais e nem necessários. Prazeres que não são naturais de você, mas também não são necessários. Vamos dar um exemplo. A gente pode definir como, por exemplo, consumo em excesso. Consumir coisas, por exemplo, você pega pessoas que consomem demais coisas que às vezes ficam encostadas. O consumo em excesso não é um prazer natural do ser humano, não é um prazer do indivíduo, até mesmo porque ele pode viver sem isso, e não é um prazer que seja necessário, certo? Não é natural consumir desse jeito e não é necessário o consumo. Então a gente tem que evitar esse tipo de prazer, porque assim a gente vai ser uma mente sempre atordoada. E o terceiro prazer são os terceiros prazeres, são os prazeres que são naturais aos seres humanos, mas não são necessários, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo muito bom. Beber um vinho. Tem muita gente que tem um prazer de tomar uma taça de vinho todos os dias, de sentar num lugar e pedir a carta de vinho, por exemplo. É prazeroso tomar vinho. Não para mim, eu não gosto de vinho, mas você toma esse vinho, você sente um prazer. Mas será que ele é necessário para você? Será que esse vinho, por ser uma bebida alcoólica, ele não pode te prejudicar? Apesar que tem muita gente que fala que o vinho pode fazer bem, tomado moderadamente. Mas eu gosto de dar um outro exemplo também, que é um exemplo, vai comer um chocolate. Comer chocolate, para muita gente, é prazeroso. Eu, logicamente, que eu gosto. Eu gosto de comer vários tipos de chocolate e tal. Mas será que é necessário? Eu sinto prazer, é natural sentir prazer em comer um docinho, um chocolate. Mas será que é necessário? Sabe? Será que isso não vai te fazer mal? Né? Então, o Epicuro ele fala sobre esses prazeres que a gente deve
os únicos prazeres que a gente deve aceitar e conviver com eles são os prazeres que são naturais e necessários, uma comida saudável. Os prazeres que a gente não deve ter são os prazeres que a gente deve lutar contra, são os prazeres que não são nem naturais nem necessários, e os que são naturais, mas não são necessários. Então, a partir disso, né, o Epicuro é considerado um filósofo que, inclusive, ele vai ter uma vida muito regrada. E ele considera-se um filósofo que vive feliz através dessa ponderação da vida. A forma dele de buscar a ataraxia é através da ponderação. Inclusive, vocês percebem que existe uma influência de Aristóteles, quando ele vai falar que a busca pela ética, a felicidade, a eudemonia, o sumo bem, ele fala que você deve evitar excessos, você vai sempre no meio termo, né? A justa medida. Vocês lembram dessa aula que a gente falou que foi a última? Então, vocês estão vendo que a gente está pegando uma influência de Aristóteles aí, muito bacana, né? E a última corrente